tarde. Vamos nós para continuar a nossa revisão de prova da ENARE. A gente está quase finalizando a prova. A gente segue a partir da questão 76 hoje, tá? A gente finalizou a 75. Vamos lá. 76. Leia o fragmento a seguir. Ao abrigo e para os efeitos previstos na Lei número 25 de 2012, o presente documento traduz desde já o meu desejo consciente, livre e esclarecido, no que concerne aos cuidados de saúde que pretendo receber, ou que não pretendo receber, no caso de, por qualquer razão, me encontrar incapaz de expressar a minha vontade pessoal e autonomamente. Este documento que subscrevo, sendo maior de idade e capaz, e não me encontrando interdito ou inabilitado por anomalia psíquica, é por mim unilateral e livremente revogável a qualquer momento. Utilizado pelo paciente em conjunto com a equipe multidisciplinar em cuidados paliativos, dá-se a esse documento o nome de... Bom, quem conhece minimamente de cuidados paliativos, conhece as diretivas antecipadas de vontade. E aí já leria isso aqui vendo que é um documento de diretivas antecipadas de vontade. Que essa é a nossa resposta, tá? Inclusive tá aqui, letra D. Essa é uma questão fácil para quem sabe minimamente de cuidados paliativos. Porque, de fato, tudo que está trazendo aqui é sobre as diretivas. Que é justamente isso, de você conseguir ter um documento que respalde, assim, as suas vontades, seus desejos, o que é que você quer, o que é que você não quer, diante de um adoecimento, enfim, Porque muitas vezes o que acontece são pessoas que acabam adoecendo, ficando ali, impossibilitadas de responder por si mesmo. E com esse tipo de documento aqui, você consegue ali saber quais são as vontades e desejos da pessoa, se ela não tiver condições de responder por si própria. E aí isso às vezes é feito no próprio hospital, com a equipe, enquanto o paciente ainda tem ali condições, enfim. Ou por nós mesmos, tá? A gente que não tá doente, que tá tudo ok, enfim, pode fazer nosso documento de diretivas antecipadas de vontade, porque aí já respalda os nossos desejos. Quando vier nos acontecer, enfim, alguma coisa que nos tire, o nosso poder de escolha, de resposta, enfim, a gente já tem ali escrito, nossas vontades. Então, é esse o documento, tá? Letra D, a nossa resposta. 77. O tema emergências e desastres aqui, mais uma questão de emergências e desastres, vem nos últimos anos adquirindo um grande interesse e preocupação pública no Brasil, sobretudo a partir da visibilidade das discussões sobre os efeitos das mudanças climáticas, tornando-se um importante campo de atuação do psicólogo. A respeito do trabalho do psicólogo junto à população afetada, assinale a afirmativa correta. Oi, boa tarde. Assinale a afirmativa correta. Estamos na questão 77, tá? E aí, letra A, Lembrando que a gente está falando de emergências e desastres e está pedindo a respeito do trabalho do psicólogo em relação à população, que está sendo afetada ali pela emergência ou pelo desastre, tá? Levando isso em consideração, vamos às alternativas. Letra A. Deve-se realizar intervenções na intenção de fazer o indivíduo discorrer sobre o evento ocorrido com a técnica do debriefing psicológico. Ou seja, fazer o indivíduo discorrer sobre o evento ocorrido. Essa é a questão, de que a gente não pode, ali com a pessoa afetada, necessariamente, fazer ele falar sobre. Não, a ideia é muito mais dele poder falar, dele ter essa possibilidade, essa abertura, mas quando ele quiser, Não é a gente que vai impor, ele precisa falar da situação traumática que ele está vivenciando, Não é por aí. Então, por isso que não é a letra A, tá? Letra B. É aconselhável que o psicólogo dê garantias da melhoria do cenário crítico, a fim de que a estabilidade emocional e a positividade sejam mantidas. Gente, não, A gente não dá garantias de melhoria do cenário, nem nada, não é esse o papel do psicólogo com as pessoas afetadas, certo? Nem essa coisa da positividade, enfim, essa alternativa é toda errada, certo? Não é letra B. Letra C. É recomendado o respeito ao silêncio
dando espaço para que as pessoas espontaneamente e quando preparadas falem sobre a situação, compartilhando-a ou não com familiares e vizinhos. Tá tudo certo aqui. É isso, né? A pessoa vai ter ali esse espaço. A gente vai ofertar esse espaço para as pessoas trazerem espontaneamente, se elas quiserem, quando elas desejarem, se elas desejarem, tanto trazer pra gente, quanto se elas quiserem compartilhar para os familiares, vizinhos, ou não. Nossa alternativa é a letra C, certo? A correta. Vamos ver porque a D e a E ainda também, né, estão erradas. Letra D. As ações de redução de desastres abrangem prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Entretanto, ao psicólogo cabe atuar só na fase da resposta, ou seja, nos impactos na saúde mental. Não, porque o psicólogo não, primeiro que o psicólogo não atua só na fase da resposta, né? Só na situação acontecendo, enfim. Lembram, teve até outra questão aqui dessa mesma prova, falando sobre prevenção e o trabalho do psicólogo na prevenção de emergências e desastres. E aí também é possível, né, fazer trabalho em prevenção, em caso que tenha um lugar que tem risco, enfim, essas coisas. E para além disso, né, o foco do trabalho do psicólogo em emergências e desastres não é só pensando na saúde mental da pessoa, porque diante daquilo de tudo, tem muitos cuidados a serem ofertados, às vezes cuidados básicos primeiro, para a gente poder pensar em saúde mental. Então não dá para a gente focar só com uma coisa individualizada e psicologizante, como seria pensar só na saúde mental. Antes de saúde mental a gente precisa do básico, comida, água, enfim, sabe? Então, por isso que não está correto, certo? A gente pode atuar em muitas fases, né, numa situação de emergência e desastre, e que não seja só ligado a impactos da saúde mental, por mais que esse é o nosso foco, assim, a gente tem técnica para trabalhar exatamente com isso, mas a gente também pode cuidar dessas outras coisas, né, a nível básico, assim, na situação lá dos desastres, enfim. Letra E. E uma coisa que eu coloquei aqui, inclusive, é sempre olhar para as questões, das alternativas, e desconfie de alternativas que tem, assim, só, único, né? Porque às vezes é uma casquinha de banana, às vezes não, certo? Às vezes é a resposta mesmo, mas geralmente, quando tem coisas assim, né, de só, único, especificamente, geralmente é casquinha de banana. E parece, né, eu venho vendo essa coisa da FGV, que ela tem muito isso, tá? Então prestem atenção. Letra E. Seu trabalho é intensificado, já que no cenário pós-desastre há um aumento na incidência de transtornos psicóticos e de ansiedade pós-traumática, e não a agudização de transtornos já existentes. Não, até porque em situações traumáticas há a possibilidade de um transtorno que já existe, você já tem aquele transtorno, né, psicológico, há a possibilidade da situação ser tão traumática, tão intensa, que agudiza, traz crises, enfim, situações ligadas àquele transtorno que você já trata, que você já cuida, que você já vive com ele, enfim. Então é grande sim, na verdade a maior incidência é da agudização dos transtornos que já existentes do que da possibilidade de surgir novos transtornos. Enfim, e aí por isso que essa alternativa também estaria errada. Certo? Letra C, nossa alternativa correta. 78. A questão da violência não é específica da área da saúde, mas sua inclusão como problema no âmbito da saúde pública ganha importância e prioridade nas principais agendas nacionais e internacionais do setor, a partir da década de 80. A crescente necessidade de enfrentamento dos problemas ligados à violência nos territórios tem colocado para os profissionais de saúde importantes desafios, provocando impactos sobre a estrutura e o funcionamento dos serviços. Sobre essa temática, assinale a afirmativa correta, tá? Então, prestar atenção aqui, né? A gente tá vendo questões de violência ligadas à saúde pública, tá? Então, vamos lá para procurar a alternativa correta. Letra A. A ampla compreensão da problemática das relações sociais não é capaz de habilitar o profissional de saúde para a correta análise dos elementos envolvidos no processo de saúde e doença. Desta forma, o profissional de saúde não deve considerar o adoecimento relacionado à extrema pobreza. A gente tem dois erros, porque tem um ponto aqui, né?
Essa primeira frase. Na segunda, temos erros, porque primeiro que está dizendo para a gente que a ampla compreensão da problemática das relações sociais, né, do âmbito social das pessoas, não é capaz de habilitar o profissional para analisar corretamente, né, os elementos ali envolvidos no processo de saúde e doença. E, na verdade, é o que mais nos habilita, né, quando a gente entende ali as relações sociais, do que é para a pessoa, o contexto que ela vive, enfim, é muito importante. Então, nos habilita sim. Acho que não é só isso, mas isso, né, nos traz muito conhecimento ali sobre a situação. E a outra coisa que diz na alternativa, né, que o profissional de saúde não deve considerar o adoecimento relacionado à extrema pobreza. E a gente não pode desconsiderar fatores sociais, certo? Então, a extrema pobreza, sim, pode estar relacionada ao processo de adoecimento da pessoa. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Fora que assim, né, tem outra coisa aqui nessa alternativa, que ela também faz com que ela não seja correta, né? A gente tá vendo que o enunciado tá nos falando de violência, né? Violência nos territórios, enfim, provocando impactos, não. E aí a letra A, não, por mais que ela fale das relações sociais, da extrema pobreza e tudo mais, mas ela não está nos falando de nada sobre violência. Certo? E se ela está pedindo, né, que é sobre essa temática para assinalar a correta, a letra A também não estaria correta por causa disso, porque ela não está respondendo ao enunciado, certo? Ao que pede exatamente o enunciado. Vamos à letra B. As condições de violência nos territórios, em termos de representações e práticas, articulam-se na vida cotidiana e representa um desafio permanente. Até aí é isso mesmo, né? A violência, em termos de representação, na prática ali, está ali junto com a vida cotidiana e representa um grande desafio mesmo. Dessa forma, afetando as ações de gestão, o trabalho dos profissionais e os usuários do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Vejam. A letra B está toda correta, né, no sentido do que ela está trazendo para a gente, do quanto a violência ali, né, interfere para os usuários, para os profissionais. Esse processo de violência é um grande desafio para todos, né? Lidar com esses processos é bem difícil. E é isso que a letra B está nos falando, e ela está muito ligada ao que está falando no enunciado, né, que é justamente isso, né, o quanto que a violência, os problemas ligados à violência, a questão de saúde, doença, enfim, e que se tornou uma questão de saúde pública, e etc. Então está muito ligado aí ao enunciado. Então, letra B é a nossa alternativa, correta, certo? Mas vamos às outras e por que elas estão erradas. Letra C. A violência deve ser abordada como um problema de segurança pública, sem que sejam considerados os impactos sociais e de saúde e de sofrimento psíquico, visto que sua origem está na criminalidade. Não, né? Primeiro, inclusive eu até grifei aqui, como um problema de saúde, problema de segurança pública, eu botei assim, não, é de saúde pública. Inclusive é isso que o enunciado está nos dizendo, né? É uma questão de saúde pública. Talvez fosse saúde e segurança pública, mas é tão mais de saúde, né, que enfim. E aí, fala para não considerar os impactos, né, sociais, saúde, sofrimento psíquico, já que é tudo a criminalidade. Não, né? A gente tem que considerar todas essas coisas, inclusive para as coisas acabarem virando processos de violência, processos de crime, está muito ligado, né, à construção social mesmo, às vulnerabilidades, enfim. Então, precisa ser considerado o impacto social na saúde, etc. Então, a letra C está errada, correto, certo? Letra D. O forte enfoque nos aspectos apenas clínicos da prática de saúde favoreceu entre os profissionais a desatenção sobre os determinantes da violência vinculados à inserção social dos sujeitos. Até aí está certo, né? Quando você dá um foco maior só a questões clínicas na saúde, né, você perde, né, as outras questões, os outros determinantes que podem, né, estar levando aí o processo de saúde e doença, né? Assim como a violência, enfim. Tá, até aí estaria certo, mas vamos ver o resto, tá? Dentro dessa perspectiva, as relações entre territórios e condições de vida não são determinantes dos processos de adoecimento. E não, né? São sim determinantes de saúde, enfim. A questão social, violência, condições de vida, são sim determinantes de saúde, certo? Podem fazer com que você adoeça, enfim, intensifique seus processos e é isso, né? Não dá para desconsiderar
as questões sociais, as questões, né, nesse sentido, tá? Então, por isso que a letra D tá errada, nessa segunda parte, né? Até a primeira estaria ok, mas aí o restante, já no finalzinho, né, não tá certo, tá? Letra E. O enfrentamento da violência nos territórios deve se concentrar na punição dos agressores, sem que sejam necessárias intervenções preventivas ou educativas nos contextos comunitários. Então aqui a letra está nos dizendo que só iria ali para os agressores, né, da violência e pronto, resolvemos tudo. Não precisa prevenção, não precisa educação e saúde para as pessoas, enfim, não precisaria, né, de práticas preventivas e educativas. E tá errado, né, gente? A gente precisa sim, inclusive é o nosso maior forte, né? Com essas práticas preventivas e educativas que a gente consegue aí, talvez, diminuir, né, as chances da vivência com as violências, enfim. Tá errado a letra E, certo? Eu coloquei aqui que é uma questão fácil, só atenção, pois questão texto longo, né? É uma questão longa, assim. Então mas você consegue facilmente respondê-la sem necessariamente saber muito, assim, né? Porque você vai vendo muitos absurdos, assim, mais uma questão que eu falo, né? Que tem alguns alternativos, você já olha e diz assim, tá super errada. Enfim. E aí, a correta na nossa questão 78 é a letra B, certo? 79. Matriciamento, uma questão de matriciamento. Matriciamento ou apoio matricial é um modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, em um processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção terapêutica. Certo? Matriciamento, duas ou mais equipes, uma construção ali compartilhada entre as equipes, criam um processo, né, de intervenção terapêutica. Desta forma, apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. Assinale a opção que apresenta os instrumentos do processo de matriciamento. Então vamos lá, tá pedindo pra gente o que está correto aqui sobre os instrumentos, né, ali utilizados para um processo de matriciamento, certo? Letra A. Atendimento, visita domiciliar e intervenções conjuntas entre profissionais de saúde dentro de suas especialidades para garantir a área de saber em profundidade. Atendimento, visita domiciliar e intervenções conjuntas para garantir a área de saber em profundidade. Lembra que clínica ampliada, né, você pensar vários saberes juntos, né, interligados, enfim. Uma em profundidade, a área de saber em profundidade talvez não é a correta. Mas vamos seguindo, tá? Letra B. Protocolos unidisciplinares. A gente já tá vendo erro aqui. Porque unidisciplinar não é multidisciplinar. Interdisciplinar, né? É em equipes. Então não é unidisciplinar, é única, né? Então a gente já corta daí, tá? Não é a letra B. Letra C. Interconsulta, encaminhamento entre especialistas e centros de regulação para agilizar o agendamento da consulta. Isso não é o trabalho do matriciamento, não é foco em agendar a consulta, agilizar para que você seja atendido mais rápido, enfim. Não foco direto, enfim. Tá? Não seria a letra C. Letra D. Atendimentos e intervenções conjuntas, ok. Visita domiciliar conjunta, ok. Escala de complexidade para qualificar os encaminhamentos entre os diferentes níveis de atenção. Veja, talvez não precise ter uma escala que tenha uma hierarquia entre complexidades para poder qualificar os encaminhamentos em diferentes níveis de atenção, porque lembra que são equipes trabalhando muito de uma forma conjunta, né, com o mesmo objetivo, assim, então não tem essa hierarquia de níveis, de fazer escala para definir o nível, enfim. Pensando muito no que é o matriciamento, tá? Talvez, mais uma vez, não seja essa. Vamos para a letra E e última.
Interconsulta, sim, né? Um saber com o outro ali, interconsultando. Atendimentos e intervenções conjuntas, sim. Visita domiciliar conjunta também. E contato à distância com o uso do telefone e de outras tecnologias de comunicação. Vejam, é uma questão que você poderia ficar aí entre a D e a E. Acredito eu, por causa disso, né? Da escala, blá, blá, e a outra falando do atendimento, telefone, isso aqui. Talvez seja uma alternativa que só você conseguiria responder sabendo mesmo sobre o matriciamento, tá? Mas aí, pensando muito na lógica, né? A gente conhecendo as questões, enfim, vejam, é pensar nisso que eu estava trazendo para vocês. Não é a ideia do matriciamento ter uma hierarquia, certo? De pensar em escalas, de níveis, né? De atenção, enfim, dos encaminhamentos, na verdade, para qualificar os encaminhamentos. A ideia não é essa. Quando ele fala do contato à distância e uso de telefone e de outras tecnologias de comunicação, é possível porque, mesmo com um contato à distância e outras tecnologias, você consegue estar ali fazendo trabalho inter, trabalho multi, construindo reuniões. Lembra que a gente está falando de clínica ampliada. Clínica ampliada é a gente conseguir fazer o trabalho, né, de uma forma bem geral, fazer o trabalho em grupo, fazer o trabalho em construção de equipe e tudo mais, de várias formas. E aí, tem muito, quando eu olho para pensar a prática, tem muitas coisas, muitas reuniões, principalmente agora, né, com a tecnologia da informação e tudo mais. A gente tem muitas reuniões, muitas práticas online, que é para poder que caiba todo mundo, que caiba a equipe toda e tudo mais. Então, assim, é muito comum, principalmente depois que teve o SUS digital, toda essa história, né? Isso tudo tá aqui ligado, pensando nessa questão. Então, por isso que é a letra E. E eu até coloquei aqui, mais completa e visando mesmo o processo de matriciamento, né? Que é isso, quando consegue incluir todo mundo da equipe, todo mundo pensando junto, todo mundo trabalhando junto, seja à distância, seja presencialmente, sabe? E aí, nossa letra E estaria aí mais completa, mais corretinha, certo? Questão 80. Caso clínico. Carla, 35 anos, busca atendimento pela primeira vez em uma unidade básica de saúde, uma UBS, com queixas de ansiedade e insônia recorrente nos últimos 2 meses. Durante a consulta com o médico de família, ela chora, relata também sentimento de tristeza, falta de energia e dificuldade de concentração após ter saído do seu emprego. O médico identifica a possibilidade de um quadro de ansiedade com características depressivas. No entanto, reconhece a necessidade de apoio para conduzir a atenção. Que bom, esse médico, né, percebeu a necessidade de apoio. Talvez não era uma coisa só de saúde orgânica, psíquica, né? Vamos lá. Considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção que apresenta a conduta que se aplica à situação de Carla. Letra A. Realização de apoio matricial, a gente acabou de responder sobre apoio matricial, hein? Na busca de produção de saúde, em um processo de construção compartilhada. Vejam só, o enunciado fala pra gente que o médico reconheceu a necessidade de apoio para conduzir a situação. Daí a gente já vê que ele reconheceu talvez a necessidade dessa aqui, de uma equipe, certo? E aí daí a gente já pode tirar que a letra A até aqui está correta. Só por isso, assim, né? Só isso já nos diz alguma coisa. Porque é isso, né? Com apoio matricial, pensando na produção de saúde, um processo de construção compartilhada, a gente consegue olhar para além da questão orgânica, psíquica, né? Porque ela está falando de uma saída de emprego. Quantas questões sociais não estão envolvidas nesses medos, né? Enfim, nessas angústias e etc. Né? Dessa pessoa. Boa tarde. E aí, letra B. Indicação de acolhimento noturno em centro de atenção psicossocial tipo 3 para monitoramento de sintomas. Não, né? Veja, mais uma vez, o médico reconheceu a necessidade de apoio. Então, ele viu que não é uma questão só ali dele que ele resolveria. E aí, com isso, só disso a gente já pega para ir matando as outras alternativas. Mas aí é isso, né? Não é a ideia. Ele não quis resolver só a questão orgânica dela, psíquica. Colocar no acolhimento noturno, enfim, para monitorar sintoma? Não é isso que o enunciado está nos dizendo, inclusive, sobre o caso. Letra C. Encaminhamento imediato para um psicólogo especializado em transtorno de ansiedade.
Mais uma vez, pela mesma lógica, não também. Letra D. Prescrição de medicamentos psicotrópicos para controlar os sintomas de ansiedade e depressão como ação primeira. Pela mesma lógica, não também. Letra E. Orientação para que o paciente busque alternativas de lazer por não estar em sofrimento. Não está em sofrimento. Não. Essa aqui é uma alternativa fácil, né? Você consegue, inclusive, mais uma daquelas, né? As alternativas que tem os enunciados, as questões que tem alternativas muito absurdas, aí você já vai, tipo, descartando, né? E aí é isso, né? Diante de tudo que ele traz, e esse ponto, né? Ele reconhece a necessidade de apoio para conduzir a situação. Então, ele iria trabalhar ali em conjunto, em equipe, e aí nossa letra A contemplaria muito melhor, né, a nossa questão, certo? Então, 80, letra A. 81, trabalho em equipe. O trabalho em equipe é central na concepção dos novos serviços de saúde mental. Implica disposição para dialogar e interagir constantemente com outros profissionais, para discutir e construir as formas e estratégias de operar no dia a dia. O sofrimento psíquico exige, por sua complexidade, ser compreendido em um campo multifatorial e não reducionista. Prestem atenção o que o enunciado está nos dizendo, certo? Campo multifatorial, não reducionista, pensando que o sofrimento psíquico tem uma complexidade. Exigindo uma composição de equipe com profissionais de formações diferentes, assegurando assim a diversidade de suas feições e as trocas de suas experiências. Sobre o trabalho em equipe, assinale a afirmativa correta. Letra A. Uma equipe de cuidados se forma a partir da perspectiva de desconsiderar as especificidades de certas ações em nome de abolir a diversidade das formações profissionais. Vejam, está totalmente o contrário do que o enunciado está falando, inclusive, né? Essa daqui é uma alternativa que talvez já se responda pelo próprio enunciado, tá? Porque está indo contrário ao que o enunciado diz, tá? Se forma de desconsiderar a especificidade e abolir a diversidade da formação dos profissionais. Não, né? Não. Letra B. Uma equipe de cuidados não pode se deixar aprisionar por saberes prévios e deixar capturar-se em um único saber, tornando-se homogêneo. Não é isso que o enunciado está nos dizendo? Que equipe, trabalho em equipe, né, não pode ser reducionista, é multifatorial, né? Pensar aí, exigindo uma composição de equipes com profissionais de formações diferentes, assegurando, isso é tudo que está no enunciado, tá? Assegurando assim a diversidade e as feições e as trocas de suas experiências, para não ser homogêneo, né? Para ser heterogêneo, para a gente ter várias, diversidade, né, de informações que possam ali estar contribuindo para o processo ali com os pacientes, enfim, a gente está falando de trabalho em equipe, tá? Então, é isso que a letra B está de acordo com o enunciado, certo? Letra B é a nossa alternativa correta. A gente vai seguir para saber porque as outras estão erradas. Letra C. Uma equipe de cuidados deve se organizar a partir da hierarquia das profissões. Hierarquia das profissões. Numa distribuição mais verticalizada do poder de intervenção. Pelo contrário, precisa de uma horizontalização. Mais uma vez, é isso que o enunciado está nos dizendo. Essa equipe horizontal, todo mundo, cada uma no mesmo nível, digamos assim, todo mundo contribuindo com o outro. E não uma verticalização, né, de que tem uma melhor do que a outra, que tem uma hierarquia, né, hierarquia nesse sentido, tem uma melhor do que a outra e aí uma verticalização. Não, esse não é o foco de um trabalho em equipe, certo? Então, por isso, letra C errada. Letra D. Uma equipe de cuidados se forma modo automático. Basta contratar diferentes profissionais e colocá-los em determinado serviço para que se tenha um trabalho em equipe. Não, a importância aqui da educação em saúde, educação continuada, treinamentos, né? Só se forma equipe em conjunto e treinada, né? Enfim, não é do modo automático, joga a equipe assim. Infelizmente, na prática, muitas vezes é isso que acontece. Chega, contrata, solta lá. Essa não é a forma correta. E não é assim que a gente vai responder a questão, dizendo que isso está certo, né? Então, não é a letra D, não se forma de modo automático. Letra E. Uma equipe de cuidados sustenta o projeto terapêutico de seus usuários a partir de um método pré-fabricado de trabalho e saberes definitivos.
projeto terapêutico, né? Inclusive PTS, projeto terapêutico singular, é feito a partir de cada sujeito, é singular, é um processo, não é nada pré-definido, não é nada, nenhum saber definitivo, é toda uma construção. Então, a letra E está errada. Considero essa questão uma questão fácil, mais uma daquela que você consegue ir descartando aí os absurdos e consegue achar a alternativa correta. E aí, 81 é a letra B, certo? 82, dá tempo, dá sim, para seguirmos. O uso prejudicial de drogas é problema de saúde pública multifatorial, envolvendo as dimensões biológicas, psíquicas, sociais, culturais, constituindo-se como um desafio para a implementação de políticas integradas e abrangentes. A redução de danos, uma questão de RD, é uma estratégia de saúde pública que busca controlar possíveis consequências adversas ao consumo de psicoativos, lícitos ou ilícitos, buscando a inclusão social e cidadania para usuários de drogas. A redução de danos surgiu como resposta a um contexto no qual os padrões de uso evidenciavam riscos e danos potenciais. É isso que a gente tem no enunciado, certo? Falando sobre a redução de dano, a proposta de como ela surgiu aí, né, como resposta, enfim, ao contexto tal, e falando do que é o RD, tá? E aí o que é que ela nos pede? Assinale a opção que expressa a lógica de redução de danos. Então, veja, talvez mais uma questão que o enunciado nos ajuda. Então, vamos lá. Letra A. Remete a políticas proibicionistas e redução da oferta. Veja, já não é, porque não remete a políticas proibicionistas. Não é esse o foco do RD. Aí ele fala redução de oferta, para reduzir a oferta de drogas, né? Enfim, na ideia moral do prazer associado ao pecado e o indivíduo não sendo capaz de discernir o certo do errado, podendo ser submetido a medidas de suspensão de direitos individuais. Enfim, um absurdo da alternativa, né? Não é. Letra B. Consiste em criminalizar o uso de psicoativos, detalhe, psicoativos, inclusive o uso dos remédios psiquiátricos, né? Que é psicoativo também. Então, não, a ideia não é criminalizar nada, né? Nesse sentido. Visando desestimular o consumo e proteger a saúde pública. Para isso é necessário aplicar penas mais severas aos usuários. Não, essa não é a lógica da redução de danos. Definitivamente. Letra C. A meta aceitável é a abstinência total, inclusive como condição para o tratamento, pois o indivíduo precisa aceitar que tem uma doença incurável, progressiva e fatal. Por isso, não pode estar em contato com a substância psicoativa. Mais uma que foge total da lógica do que é a redução de danos, tá? Letra D. Tem como princípio a dependência de drogas como uma doença biológica que merece tratamento e reabilitação. Consiste em restringir o acesso, tirar da pessoa, mais uma, falando de abstinência, né? A psicoativos, visando diminuir o consumo e, consequentemente, os riscos. Não também. Letra E, só nos resta ela como correta. Tem como princípio o respeito à autonomia dos sujeitos na perspectiva de um cuidado ampliado de saúde que se contrapõe às práticas de recolhimento dos usuários em abrigos ou para uma internação compulsória. Primeiro, é a correta, né? Enfim, diante de todas as outras, né, fora da lógica da redução de danos, que é o que está pedindo pra gente. E o enunciado nos ajuda a responder, porque está totalmente de acordo com o que está dito no enunciado, né? Sobre ser uma questão multifatorial que envolve várias dimensões, não é só uma doença biológica, né, ligada à questão química, enfim, não é. Tem vários fatores, né, biológico, psíquico, social, cultural, que fazem, né, o processo de dependência acontecer. Então, é isso que está dizendo a letra E pra gente, né? O respeito à autonomia, perspectiva ampliada no olhar, né, do cuidado da saúde. E é isso, não tem essa coisa de recolhimento, de punitivo, enfim, essa é a lógica da redução de danos. Letra E a correta. Mais uma que eu considero fácil também, né? Nessas que você vai vendo assim meio que os absurdos, você sabe minimamente de redução de danos, você consegue responder essa questão facilmente. Mas é isso. 83, tá? Leia o fragmento a seguir.
Mais um caso clínico, né? Uma situação clínica pra gente pensar. Fátima, 45 anos, chega a um ambulatório de saúde mental encaminhada por seu médico de família. Solicita tratamento psiquiátrico devido a um quadro de depressão. No momento do acolhimento no serviço, Fátima relata que tem 5 filhos, incluindo um bebê, e que não tem conseguido dormir desde o falecimento de seu esposo há 3 meses. Ela enfrenta sérias dificuldades financeiras, pois não recebe pensão e se preocupa com a possibilidade de não conseguir alimentar suas crianças. Seu esposo mantinha um trabalho informal como pedreiro, o que agrava ainda mais sua situação econômica, já que ela não tem mais esse esposo, né? Ela perdeu aí há cerca de 3 meses. No fragmento, observa-se o fenômeno da medicalização, que envolve uma complexa transformação na abordagem de certos fenômenos e pode ter profundas implicações para o tratamento e a compreensão do sofrimento psíquico. Isso exige grande cuidado por parte das instituições de saúde e dos profissionais para perceberem os riscos da medicalização. E aí ele pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta a definição do fenômeno da medicalização. Ele está nos dizendo isso porque até aqui, né, o enunciado nos trouxe que o médico encaminhou a paciente para um tratamento psiquiátrico por causa do quadro de depressão. E aí, tratamento psiquiátrico, só tomando ali a medicação do ponto. Diferente da outra questão, que o médico observou a importância do apoio, né, do cuidado, enfim, aí a resposta era esse cuidado mais em equipe, pensando em vários fatores, né, de um processo aí de adoecimento, por exemplo. Aqui não, aqui a gente tá vendo só, vai lá pro psiquiatra porque você tem depressão. Isso é fenômeno de medicalização, porque a gente tá deixando de considerar as outras questões. E vejam, né, que essa pessoa, Fátima, né, tem várias questões, as questões financeiras que a preocupam, questões com as crianças, é muita coisa, né? Não é só toma um remédio e resolveu. Vamos lá. Ele tá pedindo pra gente a definição de fenômeno de medicalização. Letra A. Até botei aqui, atenção ao enunciado. Então, essa é mais uma que a gente tem que prestar atenção no enunciado para ajudar a gente a responder. Letra A. A transformação da natureza de um fenômeno que traz a necessidade coletiva da prescrição de medicamentos como forma de aliviar o sofrimento diante da crise econômica, social e cultural da qual enfrentamos. Veja, ele está pedindo o fenômeno da medicalização, então ele quer saber o problema. Como é que é isso? Como é que isso funciona? A letra A está dizendo que é a transformação da natureza de um fenômeno que traz necessidade coletiva, que vai nos trazer essa questão de ver questões coletivas da prescrição dos medicamentos, forma de diante de uma crise econômica, social. Não, porque aí ele está falando de necessidade coletiva. E no fenômeno da medicação é justamente isso que a gente desconsidera, né? Então, talvez por aí não é letra A, tá? Letra B. A transformação da natureza de um fenômeno que deixa de ser considerado uma questão de mesmo sofrimento psíquico para uma sociedade, para se tornar algo predominantemente de ordem econômica, social e cultural. Mais uma vez que está dizendo para a gente, né, que deixa de ser só questão psíquica para pensar aí nas questões econômicas, sociais e culturais. Isso é o que deve ser feito. Mas esse não é o fenômeno da medicalização. O fenômeno da medicalização desconsidera, né, essas questões. Certo? Talvez seria aqui o contrário. A letra B, se fosse o contrário, estaria correta. Letra C. A transformação da natureza de um fenômeno, a depressão, por exemplo, que traz a necessidade de aumentar os diagnósticos e prescrições de forma ampliada, como solução eficaz, visto que a depressão é um aspecto importante socialmente. Mais uma alternativa que está levando em consideração as questões sociais, e não é isso que o fenômeno da medicalização faz, tá? Não é a letra C. Letra D. A transformação da natureza de um fenômeno que deixa de ser predominantemente econômico, social ou cultural para se tornar algo reduzido à ordem do biológico, do orgânico, acarretando intervenção isolada,
Isso aqui é fenômeno da medicalização. Você deixa de considerar, né, fatores econômicos, sociais, e se reduz ao biológico, ao orgânico, e a internação fica ali isolada, pensando só nessa questão. Isso é fenômeno de medicalização, que é justamente o que aconteceu aqui com a Fátima, certo? Letra D é a nossa alternativa correta. Vamos lá, letra E. A transformação da natureza de um fenômeno que deixa de ser biológico e contextual do sofrimento para se tornar algo multifatorial que inclui econômico, social e cultural. Mais uma vez, não, porque essa é a lógica correta, enfim, mas não é o fenômeno da medicalização. O que o enunciado está nos pedindo é o que é o fenômeno da medicalização. Isso aqui tem que ter muito cuidado, porque senão você vai lá e marca, eita, isso aqui está errado, não é assim que tem que ser, então não é essa aqui. Mas não é sobre tem que ser ou não ser, é sobre o que é o fenômeno da medicalização, é isso que o enunciado pede. Então, prestar muita atenção aos enunciados. Muitas questões são respondidas erradas, porque você não entendeu o que é que o enunciado está pedindo. E muitas questões dá para responder só com o que tem no enunciado. Só ali já nos ajuda a responder. Então, prestem muita atenção a esse enunciado, certo? 84. Maria, ao receber a notícia de que tem câncer, de imediato a associou à iminência de morte. Em razão disso, ela pensou em passar a guarda de sua filha para a irmã. Profundamente angustiada, Maria não conseguiu iniciar sua quimioterapia e isso acarretou uma urgência subjetiva. Meio psicanalítico, né? Porque urgência subjetiva é um termo muito visto na psicanálise. Nos livros, inclusive, que falam de hospital e psicanálise, falam muito de urgência subjetiva. Mas enfim, a gente já viu que essa prova tem muita psicanálise, né? Mas vamos lá. Sobre a ocorrência de urgências subjetivas no contexto hospitalar, assinale a afirmativa correta. Letra A. E é isso mesmo, tem psicanálise aqui nas alternativas. Letra A. A urgência de Maria é um curto-circuito entre o instante de ver e o momento de compreender. Vejam, essa é uma questão difícil, porque você exige muita interpretação assim, sua para pensar sobre urgência subjetiva na psicanálise, né? Boa tarde para quem está chegando por aí. E aí, vamos lá, tá? A urgência de Maria é um curto-circuito entre o instante de ver e o momento de compreender. E aí o que eu coloquei aqui é ir além dessa visão inicial automática, né? O curto-circuito nos dá a ideia de algo rápido, né? Algo ali automático. O instante de ver, o momento de compreender. Eu já preciso compreender, enfim. Isso não é, né? Não caracterizaria a urgência subjetiva na psicanálise, que é isso que a questão vai nos pedir, tá? E por isso que não é a letra A. Mas vamos lá. Quando a gente chegar na correta, talvez fique mais claro porque as outras estão erradas. Letra B. O trabalho do psicanalista será o de acolher a impotência de Maria no momento, visto não ter outros recursos para o cuidado da filha. E aí, nessa alternativa, não é isso, porque não é só sobre aceitar, sobre acolher a impotência, que não pode ser feito e acabou e fica por isso mesmo. Não, né? É muito mais no sentido dela poder se expressar, dela conseguir encontrar o que pode ser feito, ela mesma, né? Mas enfim, ela poder falar sobre isso, ela conseguir elaborar, né? E aí encontrar aí o que ela pode fazer com isso. E não simplesmente acolher a impotência e não tem mais nada que ser feito, que é isso que diz aqui, né? Visto que não tem outros recursos para cuidar com a filha. É por isso que não é a letra B. Vamos à letra C. O psicanalista deve sustentar a clínica da demanda a ser formulada em palavras, de forma a reintroduzir Maria na cadeia significante. Muito psicanalítica essa questão. Mas a nossa alternativa correta é essa daqui, letra C, bem lacaniana, inclusive, falando de significante, né? Mas enfim, até botei aqui, Lacan aqui, porque é isso, né? Você vai tentar entender a demanda, né? A queixa versus demanda, enfim. E aí, formulada em palavras, ela vai conseguir expressar, ela vai conseguir falar. A partir da fala, a partir do que ela trouxer, a gente consegue
né? Maria própria se reintroduz, se pensa, enfim, na própria vida dela, e aí é onde nomeia, né? Cadeia significante. O que é para ela? Como é que é isso para ela? O que ela pode fazer a partir disso? Enfim, por isso que é a letra C, certo? Nessa questão. Letra D. Na urgência subjetiva de Maria, o psicanalista deve privilegiar o tempo de concluir, diferente de uma análise em que se prioriza o tempo de compreender. E eu até anotei aqui, não acelerar a conclusão. Não é o privilégio, né, o que precisa ser visto primeiro, prioridades, enfim, na urgência subjetiva. Né? Nesse caso, não é a conclusão, ela já tem que chegar numa conclusão, ela já tem que decidir alguma coisa. Não é isso que é urgência subjetiva, né? Não é essa a ideia, então por isso que não é a letra D. Letra E. O psicanalista deve focar na urgência da equipe que precisa... Urgência da equipe, já está errado daí. Que precisa iniciar logo a quimioterapia em detrimento da possibilidade de separação da filha que gerou angústia. Não, porque nós não vamos responder demanda da equipe, enfim, a gente vai priorizar nosso paciente, né, e entender o que é para ele, enfim, como é que é isso para ele, e esse é o que da questão. E aí nossa letra C nos diz exatamente sobre isso, por isso que nessa 84, a alternativa correta é a letra C, certo? Vamos a 85, temos um tempinho aí ainda. 85. O psicólogo residente, olha aí vocês, ó, recebe um pedido de atendimento a um paciente internado em quarto compartilhado com 4 outros internos. Então, ele precisa ir atender, né, o paciente que está internado e tem mais outros 4 pacientes no mesmo quarto. E aí, sobre as referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas nos serviços hospitalares do SUS 2019, né, eu estava falando dessa referência técnica na aula de sábado. É bem recente, né, de 2019 para cá. E é muito, muito boa, inclusive. Conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia, assinale a afirmativa correta. Né? Então, ele está querendo a resposta de acordo com o que tem nessas referências técnicas, desse documento de 2019, né? Que nos fala sobre a atuação do psicólogo em serviços hospitalares do SUS. E aí, letra A. O setting terapêutico necessita ser preservado, o que inviabiliza o atendimento no leito com pessoas circulando próximo. Então, aí você já não conseguiria fazer psicologia hospitalar, né? Porque, enfim, não tem como reservar o leito e atender o paciente como contexto clínico, por exemplo. Não tem. Então, não é por causa disso que inviabiliza o atendimento, né? Você precisa mesmo encontrar estratégias para fazer esse atendimento. Então, por isso que não é a letra A, certo? Letra B. A escuta clínica deve desconsiderar as interfaces com os processos biológicos, visto que a condição orgânica já é avaliada por outros profissionais. Não. Isso aqui, para quem sabe de psicologia hospitalar minimamente, não precisa nem ler das referências técnicas. Mas, enfim, sabe que não, né? A gente precisa sim estar em articulação com as questões dos outros profissionais também, das outras esferas, né, da pessoa. É um cuidado integral. Não é só psíquico quando a gente está falando de atendimento no hospital, atendimento de saúde, a gente precisa considerar. Nem eu digo que, na verdade, em tudo, né? A gente precisa considerar o sujeito como um todo. Não tem só questões psíquicas ali. Então, a gente não pode desconsiderar essa articulação, essa interface com os processos biológicos. A gente precisa considerá-los, entender, né? Como eles influenciam ou o que um influencia no outro. Enfim. Então, não é a letra B, tá? Letra C. No curso da internação, cabe ao psicólogo manter horários pré-definidos e datas marcadas para melhor organização do profissional e do próprio paciente. Provavelmente isso funciona na clínica, no ambulatório, mas no hospital a gente não faz esse processo de horário pré-definido, data marcada, isso não funciona, a gente está falando de um outro contexto, né? Então, letra C está incorreta, certo? Letra D. Não poderá ser acertado o encaminhamento para outro psicólogo caso o paciente seja transferido para a UTI, dado que ele já foi avaliado previamente. Não, a gente precisa, né, principalmente em contextos em que cada psicólogo é de um setor do hospital, enfim,
E aí, a ideia é que você possa fazer sim um encaminhamento para a psicóloga que atende ali. Tipo, você está atendendo aí na enfermaria, enfim. Aí esse paciente vai para a UTI. Aí você tem a psicóloga lá da UTI, você era psicólogo da enfermaria. Você vai fazer um encaminhamento desse paciente para o atendimento psicológico lá da psicológica lá da UTI. Aí você vai discutir o caso, enfim, vai ter toda uma construção, né? Então não é que não posso fazer encaminhamento. Sim, deve ser feito, na verdade. Letra E. O paciente buscou o hospital para receber cuidados médicos e pode não compreender a princípio a disponibilidade do psicólogo para atender, apresentando indisposição e preconceitos. Sim, sim e sim. Letra E é a nossa alternativa correta. Que é isso, né? O paciente não está indo para o psicólogo quando ele vai para o hospital. Ele está indo para o médico. É isso que as pessoas entendem, certo? E aí lá no hospital ele vai ver que tem outros profissionais além do médico. E aí, mas muitas vezes ele não sabe nem o que o psicólogo... Ontem eu fiz um atendimento que eu tava... Na verdade, geralmente eu faço isso. Mas assim, é porque isso foi bem característico. No atendimento, a pessoa perguntou, né, pra mim. Geralmente eu já chego explicando que é o meu trabalho ali, pra eu entender. Mas a pessoa perguntou, né, o que é que a psicóloga estava indo lá fazer. E aí a gente precisa dizer, as pessoas não sabem, né? Às vezes é o primeiro contato que a pessoa está tendo com o psicólogo na vida, tem isso, né? Então, assim, é sobre isso, e aí por isso nossa letra E está correta, certo? E inclusive é o que tem lá também nas referências técnicas, então tá bem de acordo também com as referências, certo? Letra E. 86. Dá para mais um? Acho que dá para mais esse, tá pequenininho? Sobre a inserção do psicanalista nas equipes de saúde. Assinale a afirmativa correta. Aquela questão que poderia ser a inserção do psicólogo, né? Assinale a afirmativa correta. Letra A. Ao psicanalista não cabe trabalhar com as dificuldades da equipe relacionadas ao paciente adoecido. Pelo contrário, né? Claro que cabe trabalhar com as dificuldades da equipe relacionadas ao paciente adoecido. Letra B. A presença de um psicanalista na instituição de saúde é justificada prioritariamente para orientar a conduta das equipes. Não. Orientar a conduta das equipes, prioritariamente, não é o trabalho do psicanalista. Vamos responder o que está na questão, tá? Não é o trabalho do psicanalista, certo? Letra C. As três práticas de cuidado em saúde, nomeadas de clínica, institucional e de formação de profissionais de saúde, não estão interligadas. Clínica, instituição e formação não estão interligadas? Claro que estão, né? A clínica, ali, o atendimento, enfim, a instituição e qual o sentido da instituição para a pessoa e etc. E a formação, tudo isso está interligado para o cuidado em saúde, com certeza. Não é a letra C. Letra D. O trabalho do psicanalista na instituição de saúde é o de transformar o caso clínico em um quadro clínico para entendimento dos demais profissionais. Primeiro que o termo quadro clínico é muito ligado, né? É ligado ao médico, ao estado de saúde, né? E aí não é esse o contexto. A gente não vai transformar em um estado de saúde, uma questão, né, clínica, exatamente médica, para poder a equipe entender. A gente vai trazer o nosso entendimento, no caso aqui, né, enquanto psicanalista, mas enquanto psicólogo, para o caso. E aí, enfim, não precisa transformar o caso clínico em quadro clínico. Não é por aí. Não é letra D. Letra E. A equipe, quando se depara com dificuldades em que a subjetividade atravessa a cena institucional, convoca o psicanalista, né? E essa é a correta, tá? Porque é isso, né? Quando a equipe percebe que as questões, né, do sujeito, né, questões individuais, enfim, estão ali sendo atravessadas na instituição, no hospital, né? Tá trazendo ali questões dele para o processo de adoecimento, para o processo da hospitalização, enfim. Aí é quando a equipe, né, convoca lá o psicanalista, o psicólogo. Letra E, está a alternativa correta, tá? Acho que é engraçado, né, que eu sou psicanalista, mas assim, mais uma vez eu falo sobre isso, né? Acho que não é assim que deve funcionar as provas, né? As provas precisam ser muito mais amplas, trazer muito mais uma perspectiva do psicólogo. Bom, pelo menos essa é a minha crítica, assim, a essas provas que ficam trazendo abordagens, um foco em uma única, né? A gente tem muita diversidade aí, né, dos psicólogos, enfim, e é complicado isso.
Mas é isso, tá, gente? Acho que foi 10 questões, né? De 76 para 86. Como só temos uma hora aqui na live, aí a gente encerra aqui e retoma, né, na próxima, a partir da questão 87. Estamos quase lá, quase no finzinho. Semana que vem eu não vou conseguir estar com vocês aqui na terça-feira, né? Excepcionalmente terça que vem, eu tenho uma reunião e eu preciso comparecer, e aí eu não vou conseguir estar aqui no nosso horário, enfim, na nossa data. Mas aí a gente volta daqui a 15 dias, certo? Dia 3 de dezembro a gente retoma questão 87, certo? E é isso. Obrigada a quem esteve por aqui, que deu uma passada, que continuou, e quem vai assistir depois, tá? Que eu vou disponibilizar lá no YouTube e eu deixo aqui o link para vocês depois. Obrigada. Tchau, tchau. Se quiserem fazer comentários, enfim, abram lá no YouTube, porque tá tanto as anteriores quanto essa também vai estar por lá. E aí lá eu consigo me comunicando com vocês. É isso. Obrigadão. Tchau, tchau.